de vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E de longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isto vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedires na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, que assim seja. Podem sentar um pouquinho. 3 pequenas observações para a nossa meditação. A primeira, este relato do Evangelho, ele é embaraçoso, porque Jesus amaldiçoou a figueira, e amaldiçoou a figueira que não tinha fruto e que não era tempo de ter fruto. Porque o texto diz, né? De longe ele viu a figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. É um detalhe embaraçoso. Porque se não era tempo de figo, por que Jesus foi procurar figo lá? Mas é importante a gente observar que esta figueira que secou, porque foi amaldiçoada, é sinal, atenção, é sinal
daqueles que não têm fé em Deus. Semelhante à figueira que secou, aqueles que não acreditam em Deus, que não firmaram verdadeiramente a sua fé em Deus, correm esse mesmo risco. Irá acontecer a mesma coisa que aconteceu com esta figueira. Por isso que esta história, ela é desconcertante. Porque é sinal daqueles que não têm fé. Não é somente sinal de uma figueira que não produziu frutos. Tanto é verdade que aparece isso lá no final. Tendes fé em Deus, versículo 22, diz Jesus. Então, é preciso que a gente compreenda isso e a gente busque aprofundar a nossa fé. Aprofundar a nossa fé e, com sinceridade, fazer essa profissão de fé em Deus. A segunda observação também nos causa espanto e nos causa uma certa estranheza. Que Jesus expulsa os vendedores, os comerciantes do templo. No Evangelho de Marcos, Jesus é um pouquinho mais... Jesus é um pouquinho mais caridoso, né? Jesus é um pouquinho melhor. Na versão de João, Jesus faz uns chicotes de cordas para expulsar os vendedores. E ainda diz uma frase que é importante, uma frase forte, para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo neste momento de fúria de nosso Senhor. Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Aqui está, então, manifestada a realidade daquilo que Jesus deseja. E todos aqueles que não entenderam e que não fizeram da casa de Deus, do templo do Senhor, uma casa de oração, escutam esta palavra dura de Jesus. Porque, infelizmente, isso está lá no profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias que denuncia aqueles que fazem do templo uma possibilidade de comércio. E, infelizmente, aquilo que o profeta Jeremias denunciava ainda acontecia no tempo de Jesus e acontece ainda no nosso tempo. Muitos fazem da religião uma oportunidade de negócio. Muitos fazem da religião uma oportunidade de lucro. E todos aqueles que fazem da religião e da religiosidade uma fonte de lucro, vai acontecer o que aconteceu com a figueira. Porque a religião jamais se deve prestar a isso, não é para isso. Nem a religião e nem o local da religião, que é o templo. Então, quando a gente vê Jesus tendo essa atitude e expulsando os vendedores do templo, a gente vai naturalmente perceber o porquê ele está fazendo isso. Ele está ensinando uma lição e uma catequese muito profunda para os seus discípulos. Depois, uma última observação no versículo 24. Jesus diz assim: por isso vos digo, tudo que pedides na oração, acreditai que já o recebedes, e assim o será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Duas coisas importantes aqui nesse último ponto. Se nós compreendemos a necessidade de oração
como uma necessidade constante de nos aproximar de Deus, nós observaremos que a nossa oração estará mudando também o nosso coração. Esta sim é a oração que agrada a Deus. Porque se nós rezamos e nada muda, se nós rezamos e nós continuamos do mesmo jeito que nós estamos sempre, que fruto, que efeito está produzindo a oração em nossa vida? Nenhum. Porque a oração tem que mudar a nós. Tem que mudar o nosso coração. E eu repito, eu já disse isso em outras ocasiões. Porque às vezes a gente quer que a nossa oração mude a vontade de Deus, ou que a nossa oração mude aquilo que Deus é. A nossa oração não tem poder de mudar a vontade de Deus e nem tem o poder de mudar Deus. E a gente precisa compreender isso para fazer da nossa oração um relacionamento profundo com Deus. Isso é a primeira coisa. Se a nossa oração for deste jeito, conforme disse Jesus, tudo o que pedires em oração será realizado. Tudo o que pedires em oração será realizado. Agora, para que isso aconteça, tem uma condição. E esta condição a gente quer fugir dela. Todos nós queremos fugir dela. Olha a condição que Deus nos dá. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém. Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém. E às vezes a gente reza bastante, mas não recebe de Deus aquilo que nós estamos pedindo, porque no coração a gente não tem coragem de perdoar. E a gente não tem também duas coisas. Não temos muitas vezes coragem de perdoar, como também não temos muitas vezes coragem de pedir perdão. E aí a nossa oração não é atendida. Daí a gente vai reclamar com Deus, diz assim, eu rezo e nada acontece. Eu vou deixar de rezar. Daí Deus diz na nossa oração, é só você perdoar. Você precisa perdoar. Ah, não. Perdoar, não. Aí já está querendo demais. Isso não. Perdoar, não. Faço qualquer coisa, mas perdoar, não. E aí a gente reza e nada acontece. Então, de repente, aquilo que nós pedimos em oração não está acontecendo, é porque certamente deve estar faltando perdão. Nós não estamos abertos para perdoar. E se não estamos abertos para perdoar, a oração que nós fazemos não vai ter efeito. Bom, não sou eu que estou dizendo isso, está no Evangelho de Jesus. Se você que escuta-me acha que isso é muito duro, reclame com Jesus. Foi ele quem falou, não foi eu. E se ele te pedir para perdoar, também é por sua conta e risco, é por sua responsabilidade. Se ele te pedir para perdoar, perdoa, perdoe. Como o padre gosta de dizer, aceita que dói menos. Cada um sabe aonde pesa, cada um sabe aonde o calo dói. Diante de Deus, sejamos sinceros e ofereçamos a Ele a nossa oração e aquilo que está dentro do nosso coração.